Pronto. Boa noite, né, pessoal? Mais uma aula aí de desenvolvimento para o Web 1, certo? Na aula passada, gente, a gente parou aqui, ó, desculpa. A gente parou em tabela, tá? Como é que a gente define uma tabela em HTML? Antigamente, a gente utilizava, bem antigamente mesmo, viu? Isso mais de 20 anos atrás. A gente usava tabelas para fazer posicionamento de elementos do HTML numa página, certo? Hoje em dia a gente não faz mais isso mais não. A gente usa o CSS para fazer posicionamento de elementos de uma página web, certo? Para que serve então uma tabela? Uma tabela é para você colocar dados em forma de tabela, certo? Você quer mostrar, sei lá, um quadro de notas, então você vai usar uma tabela para fazer esse tipo de coisa, certo? Bom, quais são as tags que eu uso para fazer a tabela? Eu uso a tag table, né? A tag abre table e fecha table, tag de fechamento, para começar a sua tabela. Tem uma tabela TH de rede, que é a tabela que define um cabeçalho de uma tabela, ou seja, você vai botar lá na tabela, sei lá, nome do aluno, notas e assim por diante, certo? Nome, e-mail. Então, esse cabeçalho aí da tabela, você vai fazer com TH, certo? Temos o TR, que define uma linha de uma tabela. TR, eu acredito que seja de table row, certo? Esse R é de row, de linha, na tabela, certo? Então, para cada linha da tabela, você vai colocar um TR, certo? Para cada linha da tabela, você coloca o TR. E para fazer as divisões da tabela, você vai usar TD. TD você usa para criar uma célula da sua tabela, certo? Ainda temos as tags caption, que define uma legenda ou título para a tabela. Temos a colgroup, de column group, que especifica um grupo ou mais colunas de uma tabela para formatação. E temos a tag col, que especifica propriedades de coluna para cada coluna dentro de um elemento colgroup, tá? Essas tags colgroup e col não são muito utilizadas não, tá? São mais utilizadas essa table, th, tr e td. Tá certo? tr agrupa o conteúdo do cabeçalho de uma tabela. Tbody agrupa o conteúdo do corpo de uma tabela. E o tfoot agrupa o conteúdo do rodapé em uma tabela. Isso é para você dizer assim, ó, essas linhas aqui são o cabeçalho da tabela. Essa aqui forma o corpo da tabela. E esse aqui forma o cabeçalho da tabela. A gente pode utilizar isso aí para fazer formatação, tá? Junto com o CSS. Certo? Então, temos um exemplo aí de tabela, tá? Que eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só para exemplificar, uma tabela de fruta, certo? Fruta e preço, certo? Vou abrir o nosso amigo aqui, Visual Studio Code. Vou salvar arquivo aqui, desktop exemplo.html. Vou usar o emmet para completar, tá joia? E vou dar um Ctrl+V aqui. Certo? Veja que eu botei a propriedade border em table igual a 1, que é para a gente poder visualizar a tabela, porque as linhas da tabela. Porque se eu colocar isso aqui como 0 ou tirar esse border aí, eu não vou ver as linhas que definem a tabela, certo? Como eu gostaria de mostrar essas linhas, então eu botei border igual a 1, tá ok? Não precisa fazer isso quando você estiver usando CSS. Em CSS você pode formatar a linha dessa tabela aí, colocar na espessura do jeito que você quiser, da espessura, na cor, do jeito que você quiser fazer, certo? Então eu coloquei isso aí porque a gente não viu ainda CSS, a gente está vendo só HTML. Então eu botei essa propriedade border aí para a gente poder ver as linhas da tabela, tá ok? Deixa eu abrir aqui a página da tabela. Tá aqui em desktop, exemplo. Então tá aqui, ó, minha tabela. Fruta, preço, laranja e banana. Se eu tirasse a propriedade border, olha o que aconteceria. Ele ia mostrar desse jeito aqui, ó. Então, como eu gostaria que mostrasse com as linhas da tabela, porque a gente vai ver outras propriedades da tabela, então eu botei a propriedade border igual a 1.
certo? Só para mostrar, tá certo? Então, ó, veja que eu botei um TR para cada linha. Deixa eu até ajeitar aqui a formatação aqui, que a formatação não ficou legal. Eu botei um TR, botei o TR para a linha do cabeçalho da tabela, né? Botei um TH para dizer, ó, esse aqui é um cabeçalho da tabela. Botei um TR para botar, no caso, botar o título da tabela, né? E o valor o preço da laranja. E dois THs, então os DDs para qual é a fruta e o preço dela, tá certo? Dúvidas até aí, gente? Deixa eu voltar com o border. Opa. Pronto. Dúvidas até aí? Ó, utilizar a tabela não tem dificuldade não. O que a experiência me diz é que você tem que dar uma treinadinha, certo? Dar uma treinadinha para como é que faz para construir uma tabela. Quando depois que você construir umas 2 ou 3 tabelas, você já fica craque nisso aí, certo? Não é difícil não. Tá ok? Continuando. Então tá aí o exemplo da tabela que a gente mostrou. Então, como é que eu vou fazer um co-span, tá? Que a gente tem as propriedades co-span e row-span, certo? Isso é para você poder expandir uma coluna, ou que você vai usar o co-span para expandir uma coluna, ou você vai usar o row-span para expandir uma linha, certo? Baseando no exemplo anterior. Então, onde tem um TH de frutas, eu botei co-span. Então, repara o que vai acontecer. A minha tabela é assim, ó. Tá certo? Tá fruta, preço. Se eu botar o co-span aqui, ó. Foi aonde que eu botei? Foi no TH de frutas. Então tá aqui, ó. Se eu botar no TH de frutas, o co-span, olha o que ele vai fazer. Tamanho 2 é para 2 células, certo? Olha o que ele vai mostrar para mim. Deixa eu ver se era isso aqui que eu pretendia mostrar. Não. É porque é para botar no TH e eu botei no lugar errado. Co-span de frutas. Frutas. Eu acho que eu vou botar aqui, ó. Não, é aqui mesmo. Co-span de frutas. Ah, mas eu vou tirar esse de preço aqui, ó. Certo? Então, ó o que ele mostrou pra mim. Ele mostra a tabela assim, ó. Tá? Veja o que ele fez. Ele pegou a célula e esticou a célula. Duas células, né? Por isso que eu botei o co-span. Ele faz um esticamento, digamos assim, de 2 células, de 2 colunas, tá? Por isso que eu botei o co-span. Se você quiser esticar 2 linhas, aí você vai usar o row-span, certo? Que a gente vai mostrar já também. Tá ok? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tem não. Cadê? Aqui. Tá, como é que eu faço aqui o row span, que é para esticar a linha? Então tá aqui, ó. Eu vou voltar o preço, voltar o que estava antes. E onde tem laranja aqui, o preço da laranja, eu vou botar o row span aqui, ó. É o atributo row span e vou botar para 2 também, tá? Isso é só para exemplificar, tá certo? Carregando aqui, ó. Onde é que está o erro? Foi porque eu botei essa célula aqui, ó. Devia ter colocado. Tirado ela aqui. Pronto. Agora sim. Certo? Então isso é para você mostrar que você tem a fruta, laranja e banana e o preço das duas é 50 centavos. Para não ter que botar 50 centavos em cada célula de laranja e banana, você pode fazer um row span, né? Para pegar duas linhas dessa tabela e você bota um preço único para elas.
tá certo? Isso é só para simplificar. A gente usa muito esse negócio, row span, co span, a gente usa, viu? A gente usa um bocadinho. Quando você quiser fazer um merge das células, você vai acabar utilizando elas aí, certo? A gente usa, normalmente a gente usa isso aí um bocadinho. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Isso aí é besteira, né? Bom, então a gente encerrou agora as principais tags do HTML. A gente vai começar agora a falar de tag semântica, certo? Vamos falar um pouco de tag semântica agora, que o assunto do capítulo 3 aqui, desenvolvimento para web, certo? O que é HTML semântico, gente? No caso, a tag semântica é um elemento que descreve claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor, certo? O que significa? É uma tag, gente, que dá um significado ao conteúdo dele. Ele diz alguma coisa sobre o conteúdo. Ó, esse conteúdo aqui é um cabeçalho. Esse conteúdo aqui é um menu de navegação. Esse conteúdo aqui é um rodapé. Por que foram criados isso aí? Isso foi criado, gente, porque o que o pessoal fazia antigamente? A gente criava divs. A gente, por exemplo, quando ia fazer um cabeçalho, a gente fazia um negócio assim, ó. Div, aí botava um class, botava assim, sei lá, header, cabeçalho. Aí aqui a gente fazia o cabeçalho, certo? Aí você ia fazer o rodapé, aí você criava aqui, lá embaixo, certo? Você fazia div, que muita gente ainda faz assim também, viu? Div class, chama de rodapé, ou footer, certo? Fica a gosto do freguês, como ele quer chamar, certo? Aí aqui você vai construir seu rodapé da sua página, tá joia? Então o que o pessoal fez? Não, vamos criar tags que tenham esse significado, que sirvam para isso. Uma para cabeçalho, uma para rodapé, certo? E você possa colocar esse tipo de conteúdo dentro dessas tags. Isso ajuda tanto na construção de páginas, no caso para o desenvolvedor, quanto para o navegador, porque ele sabe exatamente o que está ali dentro armazenado. Ah, isso aqui é um rodapé, isso aqui é um cabeçalho, isso aqui é o corpo principal da página, certo? Bom, qual é a estrutura das tags semânticas que a gente tem? A gente tem a header, a gente tem a nav, o header é o cabeçalho da página, a gente tem o nav, que é o menu de navegação, a gente tem o main, que pode ter vários sections, ou um article, temos o aside, que ele é um espaço do lado direito que compreende, no caso, um espaço vertical, e temos o footer, que é o nosso rodapé, certo? Bom, para que serve a tag header? Ela representa um container para conteúdo introdutório ou um conjunto de links navegacionais. Pode estar contido em vários elementos de um documento HTML. Então, o que ele contém tipicamente? Um ou mais elementos de tópicos, H1, H6, o logotipo ou ícone ou informação de autoria. Tá? Então, se você for colocar esse tipo de coisa na sua página, você coloca dentro de um header lá no comecinho da sua página. Certo? A tag nav, ela define um conjunto de links navegacionais e nem todos os links devem estar dentro de tags nav. Apenas o principal bloco de links navegacionais, certo? Então, como exemplo, a gente tem um nav aí que tem referência, por exemplo, não sei se você já viu esse tipo de links na página. Você bota home, missão, sobre, produtos e assim por diante. Então, esses links que você vai botar na página, normalmente a gente bota dentro do nav na tag semântica nav, certo? Na sua página. Tá? A main, ela especifica o principal conteúdo de um documento HTML e deve ser único no documento. Então, você não precisa botar, você não coloca mais de um main, você bota só um main, tá? Não deve conter nenhum conteúdo que se repete em documentos, como barras laterais, links navegacionais, informação do copyright, logotipos e formulário de busca. Não pode estar contido nas tags article, aside, footer, header ou nav. O que significa? O que a gente faz normalmente, gente, a gente faz assim, ó. A gente cria aqui a tag no nosso documento, né? A gente cria a tag header. Aí o header, eu boto aquela informação que eu fiz e eu posso colocar um nav aqui dentro também.
Aí eu vou botar meus links navegacionais aqui dentro do header, tá? No corpo principal, eu vou botar a tag main, certo? Main. Aí eu vou botar aqui, no caso, a minha tabela lá dentro dele. Certo? Tá aí minha tabela. E aqui embaixo eu vou botar a minha tag footer, que é o meu rodapé, certo? Tá ok? A tag link também é semântica? O Willy pergunta. Boa pergunta, viu, Willy? Eu acredito que não. Mas, no geral, o link serve para você dizer que o link ele está linkando um documento, né? Não confundir link com href. Link que eu estou dizendo aí é porque ele está associando um documento a outro documento, como, por exemplo, um arquivo CSS, ou então um arquivo JavaScript e assim por diante, certo? Mas, basicamente, o que a gente coloca num site, numa página no site, a gente bota header, main e footer, tá? Esses são as tags semânticas principais que a gente coloca. Arthur pergunta o seguinte: abas pop-up são utilizadas tags também? Arthur, do ponto de vista navegacional, pop-up é aberração. Não use pop-up. Tá? É uma das coisas que eu aprendi logo, é você não usar pop-up. Pop-up é a desgraça do inferno. Não use pop-up. Arthur, jamais. Eu odeio quando acontece comigo. Graças a Deus que você odeia, Arthur. Deus lhe abençoe. É só criatividade mesmo, tá joia? Tá? Mas pop-up, olha, o que a gente faz é abrir um tab, um outro documento, que aí ele abre um tab do navegador e você navega por lá. Ou abrir uma nova página do navegador, tá? Melhor mesmo é abrir uma outra aba do navegador. Esse é o que é o melhor, certo? Mas continuando aqui. Então, veja que o main, ele não está dentro de article, aside, footer, header ou nav. Mas o main pode contar, por exemplo, article, aside, certo? E outras tags aí. Um section também pode conter. O footer define um rodapé para documento ou seção. Tipicamente contém informação de autoria, copyright ou contato. Mapa do site, o link voltar para o topo e documentos relacionados com alguma coisa do site, certo? É esse tipo de informação que a gente coloca no footer. Uma section define uma seção de um documento e uma seção é um agrupamento temático de conteúdo, geralmente com um título. Pode ser utilizado para capítulos, introdução, novos itens, informação de contato e assim por diante. Certo? O article especifica um conteúdo independente ou autônomo. Deve fazer sentido por si só e deve ser possível distribuí-lo independentemente do restante do site. Pode ser usado para postagem de fóruns ou blogs, comentários de usuários, cards de produtos ou artigos de jornais. Aqueles cards de produtos que a gente faz, por exemplo, se você está fazendo um site de produtos, aí coloca um cardzinho para produto, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, assim por diante. Então a gente usa articles, vários articles para esses caras aí. Se você estiver fazendo um fórum, por exemplo, ou um blog, aí você vai fazer uma postagem de um blog, aí você usa article para isso. Se você quer fazer um comentário do usuário, usa article para isso. Está fazendo um site de notícias, aí para cada artigo, você usa um article para isso. Certo? Mas, a priori, se você disser assim, não, eu não quero usar essas tags semânticas, eu vou usar um div. Pode usar? Pode usar. Certo? Aí, mas você perde semântica, porque hoje em dia os navegadores, e principalmente nós desenvolvedores, a gente utiliza muitas as tags semânticas. Pelo menos, olha, como eu falei antes, pelo menos as tags header, nav, main e footer a gente usa. E a gente usa muito. Tá? Essas são pelo menos as tags semânticas principais. Se section define uma seção do documento e article especifica um conteúdo independente ou autônomo, como definimos quem contém quem? Você bota um section dentro de um article dentro de um section. Então a gente não define. Section pode conter um article e article pode conter um section, tá? E vice-versa. Aí fica a gosto do freguês. O que é que você quer fazer? Com section ou com article? Certo?
O aside, o que é que ele faz? Ele define algum conteúdo, além do conteúdo que é colocado com uma barra lateral, e deve estar indiretamente relacionado ao conteúdo circundante. Não usar para texto entre parênteses, pois esse tipo de texto é considerado parte do fluxo principal. Certo? Então a gente tem um exemplo aí de um site que usa um aside, certo? Eu vou fazer um Ctrl C aqui, só dessa parte aqui do aside, para você ver aqui, certo? Deixa eu fazer um novo documento, é melhor. Eu vou abrir aqui um novo documento, vou salvar aqui, vou chamar ele de aside, aside.html, que é para exemplificar o uso do aside, certo? Então tá aqui, ó. Veja o que o aside coloca. Ele coloca nesse lado lateral aqui, ó. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então, esse lado vertical aqui é colocado pelo aside, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Ô, professor, Oi, Matheus. o posicionamento desses containers, como é que faz? É só em CSS ou no HTML pode fazer também? A gente faz CSS. A gente vai ver, certo? Agora, HTML a gente coloca o posicionamento que a gente faz, digamos assim, é o conteúdo da forma que a gente vai, que o navegador vai interpretar, do jeito que a gente vai ler, certo? Mas se você quiser colocar, eu quero colocar esse menu mais para cá, esse aside mais para baixo, eu quero botar o footer de um canto a outro da tela. Então a gente faz isso tudinho com CSS. Certo, Matheus? Certo, professor, obrigado. De nada. Falou formatação, é CSS. Certo? Aí a gente tem outro exemplo aqui de usando nave, tá? Com header. Vou botar aqui para vocês verem aqui como é que fica. Certo? Aí repara, talvez não vai ficar bacaninha não, porque para botar formatação ia precisar do CSS, certo? Mas a gente vai ver o uso do CSS mais para frente. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um site, por exemplo, e aqui em cima são os menus de navegação do nosso site, certo? Você vai clicando aqui em Home, Missão, Sobre e assim por diante e você vai navegando, tá? Você vai ver que em CSS eu posso depois formatar esses carinhas aqui e fazer como se fossem botões. Colocar aqui centralizado se você quiser, ou do lado esquerdo, ou um abaixo do outro, ou botar aqui do lado direito. Você que vai escolher como que você quer fazer isso aí, certo? Só lembrando o seguinte, viu, gente? Eu, particularmente, sou péssimo em design design de modo geral, principalmente de sites. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos como é que eu faço formatações, mas a criatividade de formatação, de cores, de teorias disso aí tudo, eu vou deixar para vocês, tá? Vou apelar para o bom gosto de vocês, para vocês fazerem com cores, botar o tipo de fonte que você acha mais bacana. Aí a criatividade é com vocês, tá joia? Rafael diz, é horrível esse negócio de design. Pois é, Rafael, infelizmente é assim. O que acontece normalmente, gente, é assim. Existe uma empresa mais estruturada, né? Existe gente especializada em design que vai montar um design de um site para você e vai dizer assim, ó, eu quero que o site seja assim, certo? Ele vai especificar num documento para você. Esse documento pode ser online. Existe um site chamado Figma. É figma.com. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Figma.com. No figma.com eu monto a parte visual de um site, certo? Eu boto figuras, boto fonte, boto um monte de coisa. Então, aí esse conteúdo do designer, ele é mandado para você e você vai montar o código HTML para ficar igual ao design que foi feito e mandado para você, certo? Então, o desenvolvedor front-end, basicamente o que ele faz é isso. Ele vai pegar um design já feito para um designer e vai montar ele em HTML, certo? Aí, como eu não sou muito bom nessa parte de design, aí eu vou apelar para o bom gosto de vocês.
O designer cria no Figma e o dev pega e tromba para codar. Exatamente, Atos. Exatamente. Só Rafael fala, eu só faço monocromático. Ah, mas aqui eu quero colorido, Rafael. Monocromática é do tempo das televisões dos anos 60, certo? Aqui tem que ser colorido. Agora, claro que não vai fazer esculhambado, né? Não vai fazer colorido demais, né? Não precisa esculhambar. Camila Designer, se o senhor fizer feia, desorganizada, ela vai reclamar. Eita, Camila, é verdade, é? Tu é designer, é? É. Ah, então vai me ajudar nos meus exemplos. Vou cobrar um site muito bem feito do seu, viu? Não, peraí, guardar e guardar em mim. E eu não sou a única designer da sala, não. Ah, é? Tem mais designer na sala? Tem? Tem umas 3 aí. Ah, é? Quem Tem é? umas 3. Tem Tuane, que tá terminando o curso dela. Tem Hilda. Hã? Tem Isabeli também. Ah, que massa, que legal. Já vi que vai vir vários... Everton disse, caiu atirando. Rafael não. Rafael, o design dele é outro. É um design proibido para menores de 18 anos, o de Rafael. Infelizmente. O design dele só pensa para menores... É diferenciado, né, Rafael? Tá certo. O design de Rafael... Viu, Rafael? Não pode fazer site proibido para menores de 18 anos, não, viu? Já vou logo avisando. Tá joia? Bom, gente, alguma dúvida até aí com o conteúdo? Mas só tem no áudio da sala. Não, mas não quero saber disso, não. César disse que ele criou até música. Site com música, pelo amor de Deus. Isso é tão anos 90, anos 2000. Não faça isso não, de jeito maneira. Tá? Ele falou da música do Brasinho. O que é Brasinho? Eu tenho até medo de perguntar, Rafael, o que é Brasinho? É o jogo da galera, professor. O jogo da galera. César disse que não ia também. Leseira dele, professor. Eu não quero nem saber. Eu perguntei, mas faz de conta que eu não perguntei, certo? Faz de conta que eu não perguntei. Que eu tenho até medo de perguntar as coisas para Rafael. A gente pergunta as coisas para Rafael, eu tenho até medo. Deixa eu parar aqui